Muito bem, vamos falar logo da PEC da vingança. O Lira está defendendo a PEC da vingança, defendeu publicamente a PEC da vingança e prevendo a votação ainda hoje, tá? Quer convocar essa votação ainda hoje. Puder colocar na tela, Freitas, a frase dele mais cedo, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, a PEC se propõe a fazer com que a sociedade civil tenha maior participação no CNMP, sociedade civil, porque o CNMP é um dos órgãos no Brasil que não funcionam com relação a punir seus membros quando eles cometem desvios. Disse mais, há um prazo para que um processo administrativo contra qualquer membro do Ministério Público, depois de iniciado, prescreve em 1 ano. Sabe o que é que acontece? Ninguém é condenado a nada, porque o prazo administrativo não é cumprido. Não há como você fazer um processo de defesa, acusação e todos os trâmites em 1 ano, está dizendo aqui. Ele continuou. Segundo ele, nenhum membro do MP responde por improbidade administrativa. São questões, abre aspas, são questões que serão discutidas, ou melhor, que serão decididas com transparência, mas sem versões. Não é a PEC do ministro Gilmar Mendes, mas pode ser a PEC do fim da impunidade de um órgão muito forte. Hoje, nenhum membro do MP responde contra improbidade. É importante um conselho forte com presença para que tenhamos transparência. Fecha aspas, aí a defesa do Arthur Lira desta PEC, a PEC 05, que realmente destrói a autonomia do Ministério Público. Nós já comentamos ela, estamos, na verdade, fazendo uma cobertura intensa dessa proposta e da tramitação aí acelerada dela, pelo menos há 2 semanas, né? Inclusive toda a mobilização, ela começou em função das nossas reportagens. O Ministério Público iniciou aí, as entidades do Ministério Público em 18 estados, né, iniciaram uma mobilização contra a PEC da vingança. Nós publicamos ainda há pouco, né, que promotores, procuradores, né, representantes, né, do Ministério Público peregrinam na Câmara no dia de hoje, nos gabinetes dos deputados, para tentar convencê-los a não apoiar esse texto, que é um texto realmente draconiano. Bom, eu vou para o Mário Sabino, que já está conectado conosco, já dou a boa noite aqui, mas antes, Robson, a vinheta do Mário, por favor. Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Mário Sabino. Boa noite, Mário. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite, todo mundo. Eu estava comentando com o pessoal, não sei se você pegou aqui, mas o Biratã, presidente da NPR, que estava marcado conosco às 18, foi chamado agora às 18 pelo Arthur Lira para uma reunião no gabinete dele. Acho que o Arthur Lira não quer que ele participe aqui do programa. Mas o fato é que a pauta está... É uma das grandes pautas do dia, novamente. O Arthur Lira, que voltou de Roma, pautou uma sessão extraordinária e colocou esse item como uma das coisas que precisam ser apreciadas hoje no plenário. E o cenário é esse, não mudou desde a nossa conversa na quarta-feira, permanece o mesmo. Alguma consideração? Como é que você está vendo aí, em função de toda a manifestação, né, das entidades aí ao longo dos últimos dias? Diante da reação, eu achei curioso, curioso é uma maneira de dizer, né? O Paulo Teixeira, né, o petista que de vez em quando xinga a gente, que de vez em quando xinga a gente, inventa umas mentiras lá nossas nas redes sociais, né? Ele é o autor da PEC, né? E ele já estava assim com certo medinho, né? Porque como as patas são do PT nessa história também, ele já estava na televisão, se eu não me engano, na semana passada, dizendo, não, assim, de fato, vamos retirar, né, o que foi incluído, a intenção nunca foi extinguir o MP, né, basicamente, né, o pôr de joelhos o MP, disse isso com outras palavras, tal, mas sim, a intenção desta gente é
é domar o Ministério Público de maneira tal que o Ministério Público nunca mais promova investigações sobre eles, essa gente poderosa que se acha dona do Brasil. É simples assim. Não tem. A PEC veio de um jeito, pioraram a PEC, certo? E puseram lá um bodão na sala, mas se tirarem o bodão da sala, vai ser ruim, vai ser péssimo do mesmo jeito. Porque simplesmente eles estão criando um controle externo absurdo, muito maior do que deve ser, sobre o MP. Como eu disse aqui na quarta-feira, o MP tem problemas, né? Mas esses problemas foram magnificados para justificar essa pouca vergonha que esse Arthur Lira quer votar ainda hoje. Então, a estratégia é tira o bodão da sala, provavelmente chamou lá o rapaz da NPR para isso, Cláudio. Então a gente tira isso aqui, papapá, chega numa solução ali de compromisso, mas com os procuradores ali com a faca no pescoço de qualquer maneira, e aí volta ao que era, que já era ruim, né? Basicamente é isso. É uma tristeza, né? Tristeza. Eu estava lembrando aqui, na abertura do programa, o quadrilhão do PP, né, que foi enterrado pela segunda turma, com votos do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski e do Nunes Marques, indicado aí. E no quadrilhão estavam justamente todos esses personagens, né? O Arthur Lira, o Ciro Nogueira, o Eduardo da Fonte, o Dudu da Fonte, né? Aguinaldo Ribeiro, até o Dornelles, do antigo PP lá, padrinho do Jair Bolsonaro no PP, né? Ele que, quando o Jair Bolsonaro deixou o PP, disse, olha, as portas continuam abertas. E agora a gente está vendo que há a grande chance do Bolsonaro voltar para o PP. Só que o PP agora, né, o PP, olha aí, a matéria aí de 2019, né, quadrilhão do PP captou 377 milhões de reais em propina lá na Petrobras. Os números são incríveis, né? O próprio Rodrigo Janot, na época, contabilizou 161 atos de corrupção em 34 contratos, 123 aditivos contratuais e 4 transações extrajudiciais aí no intervalo de 8 anos. Lembrando que o PP é que comandava a diretoria de abastecimento do Paulo Roberto Costa, que foi, vamos dizer assim, o pivô, né, de toda a investigação, ele com o Beto Youssef, o Alberto Youssef, o doleiro do Janene, do José Janene, também líder do PP, que morreu em 2010. Nós estamos falando de uma quadrilha que, infelizmente, continua ativa como partido político e agora dando os rumos aí da nação, né, com o Ciro Nogueira no comando do Ministério da Casa Civil e o Arthur Lira esquadrilha. Oi? É esquadrilha. Esquadrilha. Não é esquadrilha da fumaça, é esquadrilha, assim como o Lula é ex-condenado. Né? Esquadrilha, agora não é mais quadrilha. O fato é que foram acusados, né? A segunda turma cumpriu com a sua missão constitucional, né? Livrou todo mundo, mas assim, estão só querendo que se evite outra vez esse tipo de investigação. Eu não sei por que eles ficam tão preocupados, porque eles já destruíram tudo. Eles já destruíram tudo. Então é por isso também que é chamado PEC da vingança, né? É uma preocupação exagerada, mas agora trata-se de vingar-se, né, contra quem os investigou. Digamos assim, esse bodão que foi colocado pelo cara do PSD, o relator, né, de permitir, inclusive, que o Conselho Nacional do Ministério Público possa enterrar investigações. Gente, isso é absolutamente inconstitucional. É inconstitucional. Basta ver qual é o papel do Ministério Público na Constituição de 1988, certo? O papel que ele tem, a autonomia que lhe é conferida. Inclusive, é bom lembrar, né, Cláudio, que nem o PGR tem a tamanha autoridade
sobre os procuradores. Cada procurador, ele encarna o Ministério Público, ele é em si uma entidade, certo? Não é entidade espírita, não, é entidade, né? Ele tem autonomia. O Conselho Nacional do Ministério Público cabe apenas averiguar se tudo está sendo feito dentro dos conformes. Mas enterrar a investigação? Mas como? Já existe, inclusive, o controle externo do Ministério Público. Muitos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público não são procuradores. É gente da Justiça, da própria política. O que eles estão querendo é aumentar a quantidade de gente que não é do Ministério Público para controlar o Ministério Público. É patético, é absurdo, você pode usar todos os adjetivos possíveis e imagináveis ruins em relação a essa PEC, né?